Primeiro, bem-vindo de volta. Então, continuando ainda sobre nosso mundo romano aqui. Pessoal, um imperador que vai ser marcado por algumas mudanças, um imperador chamado Constantino, ele vai ser marcado por ser cristão. Então, ele vai estar na transição, ele vai estar pendendo ao cristianismo, mas apenas o imperador Teodósio que vai ser responsável por transformar a religião cristã como oficial do Império Romano. Não se esqueçam que é nesse momento, que falece um carinha chamado de Jesus Christ. Então, o cristianismo está influenciando o Império Romano e os rumos que ele vai seguir, a parte religiosa, e essa religião vai ter papel importante no governo desses imperadores, porque quando ele pende ao cristianismo, em algum momento, além de oficializar a religião cristã, em algum momento, ele vai transferir a sede do governo romano lá para Bizâncio. Pois é. E Bizâncio, lá em 330, mais ou menos, que foi batizada de Constantinopla, em sua homenagem por causa do Constantino. Ah, Constantinopla por causa do Constantino? Sim, pois é. Então, pessoal, aqui a gente vai começar a criar o principal problema. De certa forma, agora que mandou para uma parte tão... Como assim mandou o governo de Roma para uma parte tão distante, né? Pensando que Constantino ficava do outro lado. Tenho isso em mente. O que começa a acontecer? Começa a acontecer uma divisão ainda mais forte desse império. Então o império já era gigante, de fronteiras gigantescas, invasão para tudo quanto é lado. Tu vai partir esse império no meio e isso começa a acontecer. Mas isso acontece de fato quando o Teodósio falece, né, o imperador Teodósio, e que cada um de seus filhos assume o comando de uma parte do império. Então aí a divisão acontece. E é quando você divide essa administração, divide o império em Ocidente e Oriente, aí nós temos um problema definitivo. Aí não tem como olhar, não tem como você manter essas fronteiras de forma alguma, não tem como você ter controle disso. E aí isso realça a diferença entre as duas regiões. Porque pensa que a parte oriental do mundo romano, ele ia resistir diversas décadas ainda. Constantinopla não ia cair. Constantinopla ia permanecer por mais diversos anos. Só que a parte ocidental de Roma iria cair, sim, e ia começar a ter diversos problemas com essa divisão, principalmente por ter transferido a sede para o outro lado, né? Então temos um problema de administração muito forte. Então, enquanto a parte oriental prosperava economicamente e fortalecia militarmente, quanto mais ataques os povos bárbaros faziam à parte ocidental, então cada vez mais esse império sofria e começava a ruir. Então, o último imperador romano do Ocidente deixou de certa forma, né? Assim, lá para o final do século V, com a disposição do último imperador, o Império Romano do Ocidente deixou de existir, porque não tinha como manter suas fronteiras, né, sua sociedade. Todos aqueles problemas econômicos, crise política, isso não vai parar em nenhum momento. E quando você não tem como ter controle da sua fronteira, você não tem como administrar, você divide esse território mais ainda e deixa mais ressaltado ainda todas essas diferenças. Lembrando daquela quantidade de culturas diferentes que a gente estava falando? Então a religião passa a mudar essas diferenças de cultura. Então, por um lado, não totalmente, mas isso influencia, sim. Então, por um lado, que todo o aparato começou a se organizar lá no lado oriental, que vai permanecer durante a queda de Constantinopla, não aconteceria até séculos depois. Enquanto, por um lado, a parte ocidental, ela rui, ela começa cada vez a cair nas mãos do controle dos povos bárbaros aí. E essas invasões dos povos... Qual povos é entre aspas, gente? E aqui no material de vocês também, porque eu disse, tudo que era além da fronteira romana era considerado bárbaro. E a gente sabe que a vida não é assim. Então, e tem mais praticamente 1000 anos aí. As características do Império Oriental vai permanecer. Você vê diversas mudanças, mas lembra que toda essa assimilação cultural que eu sempre falo para vocês, e ele vai se transformar, de certa forma, e vai ficar conhecido como Império Bizantino, enquanto o Ocidente rui, o Oriente prospera. Perfeito? Então, essa é a parte que eu achei interessante nós falando sobre a religião. Essa parte é interessante porque os cristãos vão ser perseguidos. Assim que acontece todo o plot de Jesus Cristo nesse mundo grego. Toda a condenação de Jesus, que ele é chamado de rei dos judeus, né? Toda essa alegação, a crucificação, os primeiros tempos, depois da morte de Jesus, o cristianismo desfrutou de certa liberdade, porque ele que era confundido com o judaísmo, pelo poder imperial romano. Só que vai chegar um momento que os cristãos vão ser perseguidos. Um carinha chamado Nero dava cristão para leão comer na arena.
Então, né, porque, sim, né, ele vai catar cristão e vai dar para leão comer lá no Coliseu. Então, cristão vai ter uma vida muito tranquila por um momento. Por mais que você tiver essa liberdade em algum momento, vai ter um problema sério com que os cristãos vão ser perseguidos nesse mundo romano, ok? Eu chovei mundo grego um momento aqui errado, mas é romano, por favor. Né? Só uma confusão que o tio fez. Então, o principal ponto é que em algum momento o Constantino, lá o imperador que eu acabei de dizer para vocês, vai pender ao cristianismo. Mas não vai ser ele que vai oficializar como religião, vai ser o Teodósio. O Teodósio vai falar, não, agora o cristianismo é oficial e vamos parar de perseguir os cristãos aí. Mas, gente, não vai adiantar porque eles vão continuar perseguindo o que eles vão chamar de ritos pagãos. Então, as outras religiões vão continuar sofrendo o que o cristianismo sofria, né? E tinha um problema muito grave, tipo, que realmente lutar, que era um problema que os cristãos enfrentavam, é que na questão o cristão não conseguia reconhecer o imperador como uma divindade. E como eu falei para vocês algumas vezes, expliquei brevemente, o imperador, com o título de Augusto, ele era chamado. Augusto é um título dado aos deuses. Então, o imperador romano é tido como Deus. E o cristão não reconhecia isso. Se o cristão não reconhecia o imperador como Deus, não reconhecia o imperador ficava bravo e resolvia diversas coisas. Contava aí nos cristãos, perseguia eles. Esse é um dos problemas que os cristãos enfrentavam. Por que eles enfrentaram isso? Aí, professor, os cristãos eram contra a escravidão? Não necessariamente. Ele tinha um pensamento ali de não, de certa forma, destruir o escravo, ser idiota com o escravo. Mas ele não, contra a escravidão mesmo não tinha um discurso muito forte entre os cristãos, por assim dizer. Entenderam? Mas só para vocês entenderem esses pontos que talvez passem na mente de vocês, essas questões e questões é bonito, essas questões. Então teve esse problema, aconteceu isso, essa mudança na religião foi feita dessa forma, e aí lá em 303 que foi promulgado de fato, né, o Edito de Milão, que praticamente afastou o Estado de assuntos religiosos. Lembrando que isso facilitou a vida dos cristãos, mas não era bem o que seria oficializar lá com o Teodósio a religião cristã como oficial do Império Romano. O cristianismo, né, de certa forma, oficial do mundo romano. E, pessoal, em geral é isso, ok? Essa foi a nossa aulinha. Terminamos aqui Roma, foi uma aulinha bem extensa. Fiz a gente o mais pausado e mais tranquilo possível, quantidade maior de detalhes e bem de boinha para não ficar pesado para vocês. Então, na próxima aulinha, nós faremos exercícios, tá bom? Então, até já.